Olá, meus alunos, minhas alunas. Vamos voltar ao nosso ponto aqui da correção monetária. E como eu prometi na aula passada, nós já falamos bastante de correção monetária, como trabalhar a correção monetária por duas maneiras, né? Ou dois métodos. O primeiro, utilizando os índices, como a gente fez aqui, né? Multiplicando cada índice transformado em fator de correção e depois esses fatores sendo multiplicados um pelo outro. A outra maneira foi encontrada para fazer conversão de moedas. Pega-se o valor original da dívida, divide-se pela moeda que se estabeleceu como fator de correção da época, do dia da dívida, né, ou do mês da dívida. E multiplica-se, aí se transforma pela quantidade, certo? E aí se multiplica pela atual moeda, o valor atual dessa moeda, e aí se converte, está corrigida a dívida. Agora, vamos verificar que aqui todos os alunos que passaram pela minha sala de aula no UniFCV, antes a gente falava só na FCV, né? Agora é o UniFCV, todos foram fustigados, incentivados a entender que a academia nos leva a uma profundidade na busca pelo conhecimento. Isto significa o seguinte: eu tenho que pensar sempre no aspecto epistemológico da disciplina. Então, nós estamos estudando perícia contábil e a perícia contábil mexe com dinheiros, lida com dinheiro. Não há como se fazer perícia contábil sem falar em dinheiro. Vou fazer perícia contábil para analisar a beleza facial de alguma pessoa? Não. Vou fazer perícia contábil para analisar a velocidade que o carro vinha quando bateu no outro no cruzamento, ultrapassando o farol vermelho? Não. Vou fazer perícia contábil para falar de dinheiro. Dinheiro, seja moeda, índices financeiros, juros, multas. Isso é o que nos interessa numa perícia contábil. Então, esses aspectos deontológicos, não, eu errei aqui porque meu pensamento fica voando, minha gente. Olha, esses aspectos, né, epistemológicos, eles tomam conta da nossa disciplina. Então eu vou agora falar com vocês um pouquinho sobre as moedas que o Brasil já teve, como eu prometi. Índice a gente já viu, vou passar por aqui rapidinho. E nós vamos lá numas moedas que você tem aí na sua apostila, e só para a gente comentar como é que as coisas podem atrapalhar a vida nossa. Eu vou falar agora sobre as moedas, obviamente, nesta nossa aula, e se for possível, na próxima aula vou ver se eu crio um exercício bem grandão aqui para a gente trabalhar com ele, né? Nem que seja só para a gente aprender a lidar com moedas, né? E depois, pessoal, depois, vocês vão aprender, mas nada que preocupe ao ponto de deixar vocês doidos, não. É para aprender. Ó, o aspecto aqui é epistemológico. Pessoal, veja, por exemplo, isso aqui, ó. Nós estamos, essa tabela aqui é a tabela da DEPRI, que eu mostrei para vocês, ó, tabelas DEPRI. Tabela DEPRI, que é o departamento de precatórios do Tribunal, olha aqui, ó, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. São Paulo é um estado referência, né, gente? É o maior estado do Brasil, então é sempre uma referência. Quando eles adotam alguma coisa no estado de São Paulo, a maioria dos tribunais começa a adotar. Essa tabela aqui foi elaborada para isso, para fazer correções monetárias. Então, aqui, ó, tabela oficial atualizada. Como eu sou associado, pertenço a essa associação aqui, ó, a Associação dos Advogados de São Paulo, eu tenho acesso a ela. Agora, olha o que acontece aqui. Essa tabela, ela é formada, olha, vocês estão vendo aqui, ó, isso é como se fosse uma moeda, mas não é, na verdade, isso aqui é um fator, ó. São vários fatores. Todo mês se faz um fator, se cria um fator, todo mês um fator. O que se leva em consideração? Veja que no final, eles vão fazer umas observações, ó. Dividir o valor, ó,
a atualizar. Dividir o valor a atualizar. Observando o padrão monetário vigente à época pelo fator do mês do termo inicial. Olha, pessoal, quando eu comecei a trabalhar com contabilidade e com matemática financeira em 1990, né? Aliás, em 90, eu nem sonhava em ser advogado ainda. Agora, quando eu passei a trabalhar com a ASP, eles vieram com essa situação de fator, ó. Eu já usava desde 1990. Então, veja que por isso que eu acabei tendo uma facilidade muito grande para trabalhar com a matemática financeira sem fórmulas, por causa desse entendimento aqui do fator, ó. Então, veja, dividir o valor a atualizar pelo fator do mês do termo inicial. O termo inicial é o termo lá de trás, né? E multiplicar pelo fator do mês do termo final. Termo, pessoal, é o tempo, né? Então, termo inicial é a data lá de onde começa a correção monetária. Termo final é a data onde termina a correção monetária, tá certo? Vamos entender termo, então, aqui como se fosse o tempo, o dia, a data, o mês, enfim. Então, divide o valor, ó, que se quer atualizar pelo fator, isso aqui é o fator, ó, pelo fator da época e multiplica-se pelo fator atual. Ou seja, esta sistemática de atualização deles aqui, criando esses fatores, pessoal, é como se fosse corrigir pela moeda, pelo dólar. É o sistema do dólar. Por isso que eu passei para vocês na aula passada aquele sistema, que é muito mais fácil. Você faz duas continhas e pronto, está feito. Agora, para isso você precisa ter, obviamente, os fatores, né? Essa tabela aqui tem os fatores. Além disso, olha o que ele nos leva a entender aqui, pessoal. Padrões monetários a considerar. Ó, Cruzeiro, de 1964 a 1967. Novo Cruzeiro, ó, de 67 a 70. Cruzeiro, de 70 a 86. Cruzado, de março de 86 a dezembro de 88. Novo Cruzado, de 89 a 90. Cruzeiro de novo, ó, de 90 a 93. Tudo isso está sendo levado em consideração por eles aqui, ó, para criar os fatores. Então, quando você se associa, o perito também tem associação. Aqui em Maringá, no Paraná, nós temos a APEPAR, Associação dos Peritos do Paraná. Quando você é perito, você pode se associar lá, tendo a sua carteira de perito, habilitação, né, de perito, você se associa e começa a pagar uma taxa, você tem diversas facilidades. Eles te dão tudo pronto, assim, inclusive tabelas de honorário, etc, etc. Só passei por aqui para mostrar para vocês que tudo que nós vamos ver agora deve ser considerado por um perito de respeito, como é aquele formado pelo Centro Universitário UniFCV, tá certo? Vamos lá para frente, vamos ver então as moedas no Brasil. Esta aqui é a nossa aula de hoje, pessoal. Então veja bem, reformas no sistema monetário brasileiro. Você tem aí uma nota de rodapé que tem a fonte das pesquisas de moedas, tá? Essa fonte aqui faz tempo que eu consultei, mas com certeza você vai achar aí fácil. Tem o Banco Central também com essas facilidades. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. O Brasil tinha uma moeda muito antiga, uma moeda trazida pelos portugueses quando instalaram-se aqui, que era o réis. Por isso que às vezes você vê aí na gíria as pessoas falam assim, R$1.000. R$1.000. Até no Nordeste se utiliza uma expressão min-réis, que na verdade seria R$1.000. Aí, de tanto falar muito rápido, a pessoa deturpou, né, o significado semântico de mil e ficou R$1.000, R$1.000. 300 mil reais. Só que é o seguinte, você põe uma quantidade, R$3.000, e multiplica por 1.000, entendeu? Então, era réis. Aí, pessoal, o que acontece? O réis, ele era dividido em contos, né? Então, por exemplo, R$1.000 era um conto, tá? Então, olha aqui, ó. Em 1942, deixou de existir o réis no Brasil. E aí o governo estabeleceu o seguinte, quem tivesse 4 contos, olha só,
Por exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo, pessoal. 4 contos de réis, né? 4 contos de réis passaria a ter... Cadê? Cada conto, né, de réis seria equivalente a 1.000 cruzeiros, ok? Um conto de réis, 1.000 cruzeiros. Um conto, 1.000. Então, esse um conto é como se fosse 1.000 réis, né? Porque olha só aqui, gente. Na verdade, ó, daria 1 milhão, porque olha só, 4, aí tem esses dois. Olha como que era a notação do dinheiro, gente. Era 4, 2 pontos, 750 cifrão e o 400. Para dizer o que isso aqui? 4 contos, 750.400 réis. Então, ó, tinha 750.000 e 400 réis aqui. Então, entre o 1.000 e a unidade, haveria então o cifrão. E para separar o milhão da quantidade de 1.000, tinha esses dois pontos aí. Então, se a gente fosse usar um conceito que nós temos hoje, isso aqui seria dito assim, ó, 4.750.400, o quê? Réis, lógico, né? 4 milhões. Porque não se pode dizer que na paridade com o real, isso aqui seria 1 para 1. Você vai perceber isso agora nessa nossa aula de hoje. Muito bem. O que aconteceu? A inflação estava muito alta, pessoal. Muito alta essa inflação. Então, quem tinha 4 contos de réis, 4 contos, 750.400 réis, já não valia muito mais dinheiro, né, como era antigamente. Então, o que foi feito? Vamos dividir isso por 1.000. Aí foi dividido por 1.000. Então, de 4 milhões dividido por 1.000, ficou 4.000. Ó. Se transformou para cruzeiro, a primeira moeda dessa sistemática moderna do dinheiro. Tá? Então, a primeira moeda foi o cruzeiro. Agora, dividindo-se por 1.000, 4.750.400, passou a ser 4.750 e 40 centavos. Começou a aparecer os centavos. Só que esses centavos, ele é próprio da moeda cruzeiro e não da moeda contos, né, ou réis. Agora, por que se chama cruzeiro? Você sabe que por que se chama? Você tem essa curiosidade? Por que a moeda se chamava cruzeiro? Quando eu estou na sala de aula é fácil porque eu faço um monte de pergunta para cada um, né? E vejo se alguém tem essa curiosidade, se alguém já tentou para isso. Agora, como é por vídeo, o máximo que eu posso fazer é suspirar aqui enquanto você pensa aí. Mas eu vou já ter que lhe dizer. Por quê? Porque, pessoal, na nossa bandeira, nós temos as estrelas do cruzeiro, que é uma constelação de estrelas que tem no nosso céu. Inclusive, no hino nacional brasileiro, fala lá, a imagem do cruzeiro resplandece. Lembram disso? Né? Sabe o que é hino nacional, né? Tô brincando, gente. Lá fala isso, no hino nacional, né? Em teu céu risonho límpido, risonho porque é feliz, límpido porque é claro, a imagem do cruzeiro resplandece. E o cruzeiro é a constelação de estrelas. Daí se deu o nome da moeda de cruzeiro, certo? Agora, por que real? Lá na frente a gente vai ver por que real, tá bom? Muito bem. Então, em 1942, entrou em vigor o cruzeiro, dividindo-se a moeda por 1.000. Vamos marcar aí, pessoal, olha só. Primeira vez que foi dividido por 1.000. Né? Então, ó, dividido por 1.000. Aí, pessoal, isso andou até 1964. Chegou em 1964, veio um decreto de novo aqui, ó. Mas não fez muita coisa, não. Olha o que esse decreto fez. Ele tirou os centavos, ó. 4.000, decreto não, a lei, né? A lei 4.511 extinguiu a fração do cruzeiro. Por quê? Porque aquela fração já não estava mais valendo nada. Você ia comprar uma balinha, né? Já era um cruzeiro. Veja o que a inflação faz com o nosso dinheiro. Demorou lá desde o Império até 1942
O Brasil foi descoberto em que ano mesmo, pessoal? Né? São quase 450 anos aqui, 440 anos com a mesma moeda, sem a inflação consumir. Agora, de 42 a 64, quantos anos nós temos aqui? Ó, 22 anos. Em 22 anos, nós já perdemos uma unidade. Perdemos uma unidade financeira para a inflação, em 22 anos. Ah, parece pouco, professor. Sim, mas olha, pessoal, vou dizer para vocês uma coisa. Nessa época aqui que eu comecei a estudar isso, eu estava em 1984, quando eu comecei a estudar essa situação aqui e fazer essa apostila. 1984, tem gente aí que nem tinha nascido ainda, hein? Então, pessoal, é porque eu era diretor financeiro, gente. Eu comecei a ser diretor financeiro em 1982, daquela empresa Vinho Salton que eu falei para vocês. Então, de lá para frente, eu tive que estudar, tive que arregaçar as mangas e trabalhar. Aí, pessoal, olha o que acontece. Eu estudei através daquela revista Reader's Digest, não sei se vocês conhecem, uma revista pequenininha. Ela tinha uma curiosidade importante lá, que dizia o seguinte: o dólar, o valor, olha, não é cruzeiro, tá? O dólar, também não é réis, o dólar, né? $1. De 1900, ó, vamos colocar isso no tempo, 1900, aqui eu estou falando de 1942, ó. O dólar de 1900, em 1984, portanto 84 anos depois, este dólar ainda valia 27 cents, ou seja, 27 centavos de dólar. Tinha perdido, então, ao longo de todo esse tempo, quanto do seu poder de compra? 73 centavos, ou 73 cents. Então, como é que se nota isso? O que a gente tem de aprendizado aí? Em 84 anos, o dólar perdeu 73 cents. Em 22 anos aqui, ó, nós já perdemos uma unidade. Quer dizer, nós perdemos $1, não $1, mas nós precisamos de um cruzeiro. É triste, pessoal. Isso é um peso muito grande. Se você olhar isso com cunho científico, né, com um sentimento epistemológico, você sente doer no osso essa situação. Mas tudo bem. A moeda continuou cruzeiro, né, em 1964 e perdeu os centavos, tá? Agora veja que interessante aqui. Em 1967, ó, nasce uma outra moeda, o Cruzeiro Novo. Esse Cruzeiro Novo, ele surge em 1967 da seguinte forma: o decreto-lei é quase igual lei, tá? É equivalente à medida provisória de hoje. Regulamentado pelo decreto tal, instituiu o Cruzeiro Novo, como unidade monetária. Cruzeiro Novo 1, unidade monetária. E ainda diz aqui transitório. Por que transitório? Porque eles pensavam em criar isso por um determinado tempo e depois voltar para o cruzeiro. Você vai perceber que a gente vai voltar já para o cruzeiro aí. Bom, aí ele chamou isso de novo cruzeiro. Cruzeiro, tá vendo? Cruzeiro Novo. Aí tinha NCR, tá? Cifrão, tá? E aí, ó, não tinha centavos, tá certo? Mas foi dividido por 1000, pessoal. Então, ó, mais uma vez dividido por 1000. A segunda vez, vou marcar aqui no nosso xiozinho. Dividido por 1000. Então, ó, quem tinha aqueles 4 milhões lá, ó, 4.750.400, que ficou com 4.750, depois perdeu os 40 centavos, agora já perdeu tudo e ficou só com 4 cruzeiros novos e 75 centavos. Olha isso. Nós estamos falando em 67, pessoal. Então, veja, de 42, que nós estamos aqui, ó, 42, não é? De 42 para 67, quanto tempo que dá? 25 anos, né? Em 25 anos, nós perdemos tudo isso aqui, ó. Perdemos 1 milhão. 1000 vezes 1000. 1 milhão. Bom, a situação continuou, só que agora, ó, chamava-se Cruzeiro Novo, tá certo? 3 anos depois, ó, em 1970, o que acontece? Vem aí uma resolução do Conselho Monetário Nacional e diz o seguinte:
a moeda vai se chamar cruzeiro novamente. Ó, aqui, ó, estabeleceu cruzeiro novamente. E aí vai manter os centavos. Então, só que agora não dividiu por 1.000, tá, gente? Não dividiu. Então, esses 4,75 continuou sendo 4,75, né? Então, aqui, ó, um novo cruzeiro para um cruzeiro. Então, né, com centavos. Muito bem, manteve-se tudo isso. Então, exemplo aqui, ó, 4,75, 4 cruzeiros novos e 75 centavos passou a expressar-se 4 cruzeiros e 75 centavos. O que aconteceu aqui? Só se perdeu essa palavra novos. Só isso. Tudo bem? 70. Quando foi em 84, a lei 7.214 disse, olha, esses centavos não tá valendo para nada. A fração do cruzeiro já não compra mais nem bala, nenhuma bala. Então, vamos tirar esses centavos daí. Aí, ó, mais uma vez, quem tinha centavos perdeu tudo centavos. Lá no banco você tinha um monte de centavos, esses centavos tudo embora. Aí, ó, aqueles 4 cruzeiros e 75 centavos passou a valer o quê? 4 cruzeiros. Ó, 4 cruzeiros. Manteve-se a moeda, mas eliminou. Eliminou. É só que você há de convir comigo que eu estava começando lá em 1942 com 4 milhões e pouco de moeda e agora só tenho 4. Olha, 1 milhão, assim, ó, sumiu o dinheiro, gente. Só tenho 4. Tanto que agora, para eu continuar o exercício aqui de aprendizado, eu vou ter que inventar um novo valor. Esquece isso aqui, o cara perdeu tudo isso e a gente vai trabalhar agora com outra coisa aqui, ó. Quem tinha 1.000 cruzeiros aqui, ó, 1.000 cruzeiros, passou a ter um cruzado. Ó, a moeda mudou de novo em 86. Nós estamos aqui em 70, depois 84, e agora 2 anos depois, ó, na época do presidente José Sarney, aqui, ó, aí passou a se chamar cruzado. Então, quando se passou a chamar cruzado, dividiu-se por 1.000, ó. Então, quem tinha 1.000 cruzeiros passou a ter um cruzado. Vou colocar um xizinho de novo aqui, ó. Então, é a terceira vez que a gente está dividindo por 1.000. Você está perdendo dinheiro, a inflação está comendo o seu dinheiro. Aqui você vê como que é a perda do dinheiro do bolso brasileiro, ou do salário, ou do patrimônio, quando a inflação consome, faz tudo isso aqui. Alguém ganha com a inflação, todo mundo perde com a inflação. Todo mundo perde. Logicamente que quem tem mais dinheiro perde menos, né? Bom, vamos lá. O que aconteceu em 86, então? O Decreto-Lei 2283, ele fez a mudança. Falou assim, ó, agora não vai se chamar mais cruzeiro, vai chamar cruzado. E divide por 1.000. Então, eu fiz um exemplo aqui, ó. Vamos supor que uma pessoa tivesse 1.300.500 cruzeiros. Vocês se lembram que aqui não tinha centavos, certo? A lei lá já tinha tirado os centavos. Até porque era aqui, ó, 4, só 4, tá vendo? Não tem centavos, tá vendo? Era só 4 cruzeiros. Então, quem tinha esse 1.300.000, é um número hipotético que eu criei aqui, tá, gente, na apostila, passou a ter 1.350 centavos, tá certo? Muito bem. Aí, isso é em 86. Quando chegou em 89, né? 89, já estamos no finzinho ali, vai assumir o Collor, vai sair o José Sarney, vai entrar o Collor de Mello. Aí, olha o que acontece aqui. Ele criou uma expressão novo na frente do cruzado, cruzado novo. E dividiu por 1.000 de novo, gente. Olha aqui, ó. Então, quem tem um cruzado, 1.000 cruzado, passa a ter um cruzado novo. Então, ó, mais uma vez dividido por 1.000. Já é a 4ª vez que a gente está dividindo por 1.000 a nossa moeda. Aí, ó, você tinha lá 1.300.500, né? 1.300.500 cruzeiros. Passou a ter o que agora? Divide por 1.000, passou a ter, ó, no nosso exemplo, 1.300 cruzados e 50 centavos. Aqui manteve-se os centavos, tá? Olha lá. Então, isso aconteceu em 1989. Aí o Collor assumiu, né? Janeiro de 90 ali, ó, tá vendo? Ó? Março de 90, aqui vem o plano
o plano Collor de Mello. E aí eles resolvem o seguinte: vamos voltar a chamar nosso dinheiro de cruzeiro? Olha a homenagem novamente à nossa constelação. E aí trouxe o dinheiro para o cruzeiro. Ó. Olha aqui o nome de cruzeiro. E aí ele criou uma medida provisória e fez o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte. Quem tem um novo cruzado passa a ter um cruzeiro, só que mantém os centavos. Então aqui, ó, você está vendo aqui, ó, né? 1.300, porque aqui já tinha dividido, né? Foi aquela divisão que eu fiz. Então quem tinha 1.300 passou a ter 1,30. Esse dinheiro já não serve mais para nada, acabou isso aqui, ó. Acabou mais uma vez, a gente ficou sem dinheiro, o patrimônio foi embora. Vamos criar um novo patrimônio? Vamos criar. Vamos criar para o próximo exemplo, vamos ter que criar um novo patrimônio. Então, olha aqui, ó. E nesse exemplo de 90, criamos aqui um patrimônio de R$ 1.500, só para dar exemplo, e continua R$ 1.500, certo? Tá? Vou até continuar aqui. Então, nesse ponto aqui, não tem muita mudança, só muda o nome, passou a ser cruzeiro de novo. Aí vem o cruzeiro real, pessoal, vou até mudar de página aqui. Olha o que aconteceu. Em 93, a gente está lá com a inflação violenta, né? Terrível. Por isso que até eu coloquei esses 1.500 aqui, ó, e não criei muita complicação com ele, não. Só que olha o seguinte, vamos supor que esse invés desse 1.500 fosse 1.750.500. Então eu tinha lá, ó, 1.750.500 cruzeiros. Aí veio aqui na época do governo Itamar Franco, porque o Collor de Mello, ele foi impeachmentado, né? Mandado embora. Ele saiu por corrupção. E aí quando ele saiu, assumiu o vice, que era Itamar Franco. Aí o Itamar Franco tinha um ministro chamado Fernando Henrique Cardoso, que foi lá e disse, não, vamos modificar essa moeda aí. E vamos agora falar de uma coisa, é o seguinte, esse dinheiro não vale nada, cruzeiro não vale nada. Vamos então criar uma sistemática nova para chamar o nosso dinheiro de cruzeiro, mas um cruzeiro real, verdadeiro. Por isso que eu disse para vocês, aguarda aí que a gente vai falar do real. Por que se chama real? Não tem nada a ver com a constelação. Nós não temos lá em cima uma constelação na bandeira chamada de real. Mas aí, ó, ele fez isso e dividiu por 1.000. Então, olha aqui, ó, cruzeiro, quem tinha 1.000 cruzeiro, foi dividido para um cruzeiro real. Então, mais uma vez, ó, vou marcar aqui, nós já estamos com 5 divisões, 5. 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000. Multiplica aí e vê quanto você perdeu da sua vida de patrimônio. É a inflação comendo tudo que é patrimônio nosso, pessoal. Aí, esse dinheiro, ó, quem tinha lá 1.700.000, passou a ter 1.700, ó. Agora, esse 1.700, na linguagem do governo da época, eram reais. Esse é real. Isso vale. Vale mesmo. Não está perdido. E aí, pessoal, entrou a inflação pela porta da cozinha e disse, não, vocês estão errados, não existe nada de real aqui. Eu vou comer esse dinheiro de novo, esse cruzeiro real eu vou comer ele. E começou a corroer o dinheiro. Foi aí que foi criada aquela URV. Eu não sei se vocês estão lembrados, que eu mostrei uma tabela para vocês, que era Unidade Real de Valor. Que chegou uma época lá, né, que passou a ter a correção diária. Vocês lembram disso? Em janeiro de 1994, ela passou a ter uma correção diária. Todo dia tinha variação. Era como se o seu salário fosse modificado todo dia. Na verdade, para baixo, né? Você ia perdendo todo dia um pouquinho do seu salário. Você não ia ganhando aumentos de salário, porque não tinha como corrigir dessa forma. Então, olha, pessoal, aquele dinheiro que a gente tomou emprestado aqui para o campo hipotético, não é? Criamos aqui 1.750.000, ele já tinha ido embora, já estava em 1.700. Nem serve mais para o que a gente vai
fazer agora, porque agora, em julho de 1994, o governo não divide por 1.000. Olha por quanto que ele divide. Divide por 2.750, que é o valor da URV do dia 30 de junho de 1994. Essa data aqui, ó. Nesta data aqui foi criado o real, a nossa moeda, a moeda que você tem no seu bolso aí, foi criada nessa data, 30 de junho de 1994, e para valer a partir do dia seguinte, ou seja, 1º de julho de 1994. Daí entrou o real. Então, suponhamos que você tivesse no banco, naquela época, 11 milhões de cruzeiros reais. 11 milhões de cruzeiros reais, que já tinha sido dividido por 1.000 5 vezes. Agora foi dividido por 2.750. Então, aqueles 11 milhões de cruzeiros reais passou a ser 4.000 reais. Vocês já imaginaram isso, pessoal? Teve gente que deu tiro na cabeça nessa época aí. Porque o camarada era rico, milionário, tinha um valor de dinheiro muito grande. E nesse dia aí ele deixou de ser rico e passou a ter um valor pequeno. Tinha 11 milhões, era milionário. Agora ele só tem 4.000. Só tem 4.000. Nem 1 milhão ele tem. Então isso, pessoal, é para mostrar, nós estudamos isso na perícia, para mostrar qual é o efeito da inflação e por que é importante, de repente, se corrigir, né? Um contrato, olha aqui, ó, atualizar por correção monetária. Agora, além disso, né, desse aspecto que eu estou falando aqui, existe a possibilidade de ainda hoje, numa ação judicial, que às vezes o processo, devido a uma complexidade muito grande, por exemplo, eu tenho no escritório um caso de um inventário de 1992, a pessoa morreu em 1992. Então você estudou aí em cima agora, que moeda que era em 1992, tá vendo? O real é 1994, julho. De janeiro de 93 até julho de 94, era cruzeiro real, certo? E em 92 era o quê? Então, essas coisas é que afetam o conhecimento, e você tem que pensar epistemologicamente. Você está se formando para ser um profissional de perícia. Então, não pode amanhã ou depois pegar um processo que o juiz mandou você periciar, aí fala assim, oh, mas isso aqui está numa moeda muito antiga, é uma dívida de 1976, como é que eu vou falar no valor de hoje? Aí o juiz fala o quê para você? Bom, onde você se formou? Se você falar, foi lá no Centro Universitário UniFCV, aí o juiz vai dizer, então você é capacitado, porque lá sai bons peritos. Haja visto nosso amigo Roberto, que está aí fazendo perícia, né? Foi aluno nosso aí, ó. Tá vendo? Então, é isso que importa para nós, é ter conhecimento, saber como é que as coisas aconteceram. Logicamente, pessoal, eu estou dando aqui um passo pequeno. Você, com o seu conhecimento, agora, daqui para frente, você vai ampliar, né? Vai ampliar. É lógico que se você não tiver interesse, né, nesse assunto, você não vai ampliar nada. Mas eu não estou nem dando bronca, pessoal, nem admirado com qualquer pessoa que não queira. É só uma questão de opção. Tem gente que começa a fazer contabilidade e lá na frente descobre que não gosta de números. Como é que pode se formar na contabilidade e não gostar de números? Me diz, para quê? Vai fazer contabilidade para quê? Deveria ter feito letras, porque em letras você fica só lendo. Interpretando. Vai fazer ciências sociais lá, assistência social. Bom, aí não precisa fazer números.
Agora, trabalhar com contabilidade tem que entender de números, gostar de moeda, gostar de correção monetária. Não gostar, porque a gente não gosta de correção monetária. Correção monetária significa que já teve inflação, pressupõe a inflação. Eu não posso gostar de correção monetária. Mas eu quero dizer o seguinte, é gostar de trabalhar com as ferramentas que você tem para dar resposta ao juiz daquilo que ele quer, que se coloque como prova num processo de que a pessoa sabe que aquela dívida é verdadeira, né? É uma dívida incontestável, verdadeira, tá certo? Então, para a gente encerrar essa questão das correções monetárias, eu vou dizer para vocês aqui, ó, numa época aí, ó, em 1964, foi criado em fevereiro de 64 e extinto em fevereiro de 86, uma moeda que era chamada de ORTN. ORTN significava Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, ou seja, todo dia, todo mês, o Tesouro ajustava o valor daquela moeda. Então, quando você investia no governo, por exemplo, você tem um dinheiro em casa lá, 10 mil reais, para não ficar parado, né, no colchão, que pode ser que a traça, né, corrói, e a inflação também, a traça corrói o dinheiro físico, né? A inflação corrói o dinheiro virtual. Para isso, evitar isso, o que você fazia? Você ia lá no Tesouro e comprava essa moeda aí, ORTN. A ORTN ia sofrendo então correção. Um belo dia você resolveria vender, aí você recuperava a sua moeda. Então, se você colocou R$1.000 lá, passado 2, 3 anos, quando você tirasse, você teria mais ou menos o equivalente aos mesmos R$1.000, para não perder o valor aquisitivo da moeda, certo? Então, ó, foi criado isso. Por quê? Porque era para restabelecer o poder aquisitivo da moeda. Tá vendo como que essa nossa apostila tem tudo, gente? É só você valorizar o trabalho do seu professor que foi pesquisar e daqui para frente continuar sendo um pesquisador, porque você é um acadêmico e o acadêmico é um eterno pesquisador, nunca mais vai parar de pesquisar. Então, pessoal, o que acontece? Essa situação aqui, ó, vem nos mostrar a sistemática de correção. Só quero mostrar para vocês que ela foi criada aqui, ó, com um valor de R$10. E quando ela foi extinta, olha aqui, ó, em 86, quando estava valendo R$93.039, uma moeda só. Uma que valia R$10 aqui, já estava em 93 aqui. Aí, ó, foi dividido por 1.000 também isso aqui, ó, né? E aí foi até chegar em 70 mil de novo. Por isso, pessoal, que acabou, né, sendo dividido por 1.000, ou vai perdendo, né, o significado. Então o pessoal disse, olha, vamos parar com isso, não quero mais ORTN, pessoal do governo. Aí o que eles fizeram? Vamos tirar o R, vamos chamar de Obrigações do Tesouro Nacional. Aí em 86, olha aqui, ó, era 70 mil, passou a 80 mil em janeiro de 86, em fevereiro passou a 93, em março foi dividido por 1.000, ó, e ficou em 106,40. Ficou esse valor aqui o ano inteirinho, tá vendo, ó? Opa, ficou o ano inteirinho assim desse valor. Quando chegou no final do ano, aliás, no comecinho de 87 aqui, ó, aí nova variação, começou a variar. Gente, era 106 em março de 86. Olha aqui, ó, em dezembro de 88 já estava em 4.790. Então, imagina uma moeda dessa que foi dividido por 1.000 aqui, tinha sido criado com R$10, pessoal. Isso é inflação, a influência da inflação. E aí, ó, em janeiro de 89, com aquele plano lá que eu te falei agora há pouco, ó, foi dividido por 1.000 e aí já estava em 6,17. Vamos parar com isso, disse o governo. Então, daqui para frente, não existe mais essas obrigações do Tesouro Nacional também. Cancelaram. No seu lugar, colocaram uma outra. Colocaram o BTN, ó. BTN. Esse BTN vigorou
de fevereiro de 89 até, ó, fevereiro de 91, BTN. Aí o governo disse, não, não serve, vamos tirar isso. Então, eu só estou mostrando isso aqui para vocês perceberem o seguinte, tanta tentativa para tirar o país do buraco, né? Mas tudo isso era uma briga econômica, financeira, monetária. Agora a gente está vendo aí uma briga de caráter moral, porque tem um governo querendo acabar com a corrupção e tem uma resistência do outro lado que quer continuar com a corrupção. E aí, para continuar com a corrupção, tem que dizer que o governo está fazendo uma coisa errada. Eu não sei o que está fazendo errado, mas a briga agora é outra. A briga é para tirar o presidente, vocês percebem? Ao invés de ser uma briga para manter um país economicamente estável. Nós temos uma moeda relativamente estável hoje, nós temos uma condição de melhorar a economia e nós temos uma condição de acabar com a corrupção. A corrupção é que faz isso aqui, ó. Tudo isso que a gente está vivendo aqui em cima era corrupção, é muita inflação, saiu daqui, ó. Saíram daqui, ó. Todas essas coisas que a gente está vendo aqui, ó, nesses números, vêm da corrupção. Governo roubando dinheiro do povo. Governo roubando dinheiro do povo resulta nisso, inflação. Inflação para quê? Para você pagar a conta. É o que está acontecendo agora com esse coronavírus aí. Nós estamos todo mundo em casa para pagar a conta. Agora, como é que a gente vai ficar em casa, vai perder a nossa capacidade de ganhar dinheiro e ainda depois tem que pagar a conta? Então, nós temos que pensar um pouco nesse aspecto político também, porque, gente, cada erro que acontece lá em cima, quem paga depois somos nós. Aí, para encerrar, depois de todas essas obrigações do Tesouro, enfim, bônus do Tesouro e assim por diante, foi criada a taxa referencial. Essa existe até hoje, tá? TR. Então, só para você ter uma ideia, ela foi criada aqui, ó, lá no passado aí, ó. Você vê aqui, ó, 1991 eu tenho aqui, né? Tá lá no passado e tá valendo até hoje. Eu tenho aqui até 2017, mas você tem a sua incumbência aí, já falei para você, de ir buscar e atualizar esses índices aí e verificar qual que é a função deles hoje, na sua conta, na sua vida, no seu aluguel, enfim, qualquer coisa assim, tá certo? Com isso, pessoal, eu termino essa parte financeira aqui da correção monetária, né? Falar sobre correção monetária, etc e tal. Espero que tenha chamado a atenção de vocês para isso. Olha, professor, mas você vai botar um exercício muito grande na prova e tal. Veja, não é isso que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar aqui com o aspecto epistemológico. Né? Epistemológico. Eu vou trabalhar a situação com o mais facilitador possível para vocês em termos de prova. Né? Mas, com certeza, a gente pode vir aí na multidisciplinar com algumas questões sobre isso. Então, esteja atento sobre conceitos de correção monetária, esteja atento sobre essas questões de modificação de moeda, por que uma moeda de repente é dividida por 1000, né? O que gera inflação no país, né? Quais os índices inflacionários do Brasil atualmente, enfim, tudo isso aí a gente pode estar perguntando aí pela multidisciplinar, mas nas provas vai ser mais coisas de correção monetária, né? Por índice ou por moeda e assim por diante. Então, espero que você tenha gostado do assunto e que a apostila está aí. É só você dar uma estudada. Estuda, levanta questões, manda perguntas para mim. Se você mandar pergunta, eu adoro pergunta. Agora, eu não gosto muito de confusão. Confusão é ruim, porque confusão atrapalha o conhecimento. Como está criando hoje, muita gente criando hoje confusão com o governo, sendo que o governo não está criando confusão. O governo está acabando com a corrupção. E aí fica criando confusão. Para quê? Para todo mundo ganhar dinheiro sem trabalhar, né? Esses vagabundos que querem dinheiro do povo. Quer dizer, você que é povo trabalha, eu que sou povo trabalha, para pagar o luxo de um grupinho de vagabundos que tem aí, que quer dinheiro e não quer trabalhar. Certo? Dinheiro a gente tem que ter, dinheiro a gente tem que receber, tem que ganhar, mas tem que trabalhar. Se não trabalhar, não ganha não.
Não tem que ganhar mesmo. Eu acho que não tem que ganhar, não. Agora, assistência é outra história. Se a gente puder ajudar, vamos ajudar. Quando eu posso, eu contribuo com a minha paróquia, eu contribuo com as coisas que são possíveis contribuir. Mas isso é outra história. Assistencial é uma situação. Agora, financiar a vagabundagem, aí não dá, porque a gente tem isso aqui, ó. A minha revolta nasce daqui, pessoal. Toda a minha revolta vem daqui, ó. Eu vivi várias coisas aqui, ó, né? Vivi muito, né? Perder o valor de um automóvel, né? A gente via, eu estava com um automóvel que valia um dinheiro, de repente não vale mais nada, né? Aí eu vendi o automóvel, não dava para comprar um pneu do novo. E antes eu tinha um automóvel com paridade com um seminovo ali. Bom, isso aí é tudo questão para você ver, ter esse senso crítico, tá certo? Senso crítico. Vou passar um pequeno exercício aí só para vocês terem uma ideia de como se faz, faz esse trabalho. Você vai ter tempo suficiente para fazer e eu espero que você esteja em paz com a sua consciência, né, na sua família, e que esteja rezando para que Deus continue nos ajudando e dando força para a gente sair dessa, tá certo? Um beijo no coração de todos e manda tarefa aí para você garantir essa presença na aula, tá certo? E honrar todo esse trabalho aqui, que não é fácil não, gente. Tá bom? Abraço! Até a próxima!